É Diego o nome dele, né? Diego. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pastor. Pastor Léo aqui. Pastor Alci? Segunda-feira, dia de responder perguntas. E hoje vai responder a pergunta do Diego. Tá frequentando Isso. aqui nossa igreja. Pronto, essa pergunta do Diego, ela é uma prova de uma coisa que eu sempre vinha martelando há algum tempo, mas diga lá a pergunta do Diegão. O que não convém ao crente em linhas gerais? Essa, velho. Assim, Diego, a sua pergunta não tem uma resposta específica. E o motivo pelo qual a gente justamente quis tratar dessa pergunta é porque é o seguinte: tu se converteu quantos anos mesmo, assim? Assim, eu vou dizer a volta à igreja Sim. foi 15 anos. Beleza. Me tira uma dúvida. Já foi na Guerra Presbiteriana? Foi na Batista, não foi? Começou? 15 anos já era presbiteriano. Presbiteriano, Na pronto. infância que foi na Batista. Me tira uma dúvida. Hoje, na nossa maturidade, a gente até pode entender isso melhor. Mas tu imagina se tu com 15 anos, tu começa a frequentar uma igreja, e aí um diácono chegasse pra tu e falasse assim, ó, tá aqui essa cartilha com os usos e costumes da nossa igreja. Tu ia achar isso estranho, não? Demais. Mas tem igreja que faz quase isso aí, não tem não? Não, tem, mas eu tô falando de pré-periana. Tu conhece alguma pré-periana que faz de isso? jeito... Nenhuma tradicional faz isso. Mas veja, agora avança no tempo aí pra hoje. Tu acharia estranho isso hoje? Tu fazer isso? Eu, na condição de alguém que De tá chegando... pastor. Absoluto. Aí já fica... Tu faria isso, uma cartilha de usos e costumes da IPJOC? Não. E tu? Porque eu tava pensando em fazer uma. Veja, eu faria. Veja, À luz do episódio de sexta, por exemplo. veja, eu vou explicar porque eu faria. Né? A gente gravou o episódio de sexta, e aí o Norton, que grava o nosso podcast, ele sempre entre um podcast e outro, ele faz as perguntas pra gente, que ele fica falando aqui, faz outro podcast que é só pra ele escutar. Aí, como eu tava sozinho, quando ele perguntou, eu disse, bota pra gravar aí. Aí gravou um podcast extra. Entendeu? Só um podcast extra aí para o dia que precisar, tem. Uhum. Que foi justamente sobre. Ele perguntou assim: pastor, se uma pessoa está chegando na igreja com roupa muito curta, o senhor chamaria a atenção dessa pessoa? Então veja, Alci. A pergunta do Diego, por exemplo, aí deixa eu, sem comprometer nada do Diego, só para contextualizar uma coisa do Diego. Essa é a primeira. Como? Isso. Aí veja o caso do Diegão. O Diego, essa é a primeira igreja evangélica que ele frequenta. Ele nunca frequentou nenhuma igreja evangélica. Certo. Eu posso estar enganado na pessoa, mas minha cabeça processa que até a igreja católica ele não frequentava. Entendeu? Eu posso estar enganado aqui, no caso dele. Mas igreja evangélica, Primeira. certeza que é a primeira. Tá? E aí ele... A dúvida dele é sincera, não é uma. Ele não, pronto, a dúvida dele não é de. Como é que eu vou dizer? Rapaz, só para fazer um podcast para ter assunto. Uhum. É uma coisa dele mesmo. Rapaz, que roupa, comportamento, o que eu faço, o que eu não faço, posso isso, não posso aquilo. E aí esse é o ponto. A gente que já é macaco velho de igreja, a gente sabe o que pode e o que não pode, e por aí vai, tal. Mas um cara que nunca pisou na igreja evangélica. É uma pergunta validíssima. Com certeza, eu concordo. Absolutamente. E aí vem meu ponto. Por que então uma igreja seria ter assim, olha, como nós recomendamos, veja, não é uma lista de regras, não é tipo, primeiro mandamento. Mas olha, de uma orientação mesmo pastoral. Por quê? Qual seria a dificuldade? Não, dificuldade de fato nesse sentido não teria, né? Entendeu? Lá em Piripiri. Lá em Piripiri. A gente tava recebendo membro, ele nem ficou, na verdade. Ele vinha da Assembleia. Uma região um pouquinho distante de Piripiri. Tu deve já ter ido lá no Caldeirão. Ele era de uma igreja da Assembleia no Caldeirão, mas ele falou, a primeira vez que ele me viu, ele falou assim, eu cresci dizendo, quando eu sair do Caldeirão, eu vou pra uma IPB. Pra uma presbiteriana, melhor dizendo. Aí foi. Aí a primeira pergunta que ele... A primeira não, mas uma das primeiras perguntas que ele me fez, ele trabalhava muito perto de onde eu moro. De onde eu morava. Aí eu saía de bermuda pra comprar alguma coisa, nunca saía de carro e de bermuda. Ele vindo da Assembleia. Aí aquilo ali já chamou a atenção dele. Aí numa outra ocasião, ele foi pra igreja com uma moça. Aí ele fez uma pergunta muito parecida com a de Diego. Pastor Alci, quais são as regras da igreja
com relação a roupa e namoro. Porque eu vi o senhor de bermuda e na minha igreja de origem não tinha. E agora eu estou trazendo uma moça e lá na minha igreja tinha regras quanto a relacionamento. Então é uma pergunta válida até para alguém que vem de uma tradição diferente, não só como Diego, né, que talvez não tenha nunca pisado numa igreja evangélica, né? Pois é. E aí, a pergunta dele reflete para mim um aspecto de que é um ponto fraco, por assim dizer, não um ponto fraco, um ponto falho, né, do meu próprio ministério, e que a gente meio que assume que todo mundo sabe disso. Então isso não é uma conversa que eu tive com ele mesmo, por exemplo. Entendeu? Senta aqui, Diego, senta aqui. Vamos conversar, deixa eu te passar em linhas gerais o que nós pensamos sobre isso. Alguns exemplos? Esse é o ponto, sabe, Norton? Eu confesso, esse é o ponto, por isso que eu digo que é um ponto falho, não é um ponto fraco. É por isso que eu digo que é um ponto falho. Ah, veja, o Norton pontuou aqui, para quem não viu, se trata esse assunto de forma essencial, de forma básica, ou só trata dos assuntos essenciais. Esse é o ponto, Norton. Eu não me lembro de ter conversado isso com ninguém nunca, assim, de eu tomar a iniciativa. Tu se refere a alguém que chegou na igreja, Exato. né? Não uma ovelha tua. Não, chegou uma ovelha perguntar, pastor, e como o próprio Diego, isso porque eu não estou pontuando aqui, nem vou fazer, obviamente, as perguntas que ele me faz em privado, entendeu? Aí eu vou, Diegão, ó, isso aqui. Mas aí foi quando eu fiquei na cabeça, eu disse, rapaz, eu nunca abordei isso sem ser acionado. Entendeu? Eu sempre acionei isso sendo acionado, okay? Como ele, pastor, isso aqui. E aí que eu percebo que é o problema. Por quê? Porque hoje a gente lida então com incêndio. Então vamos supor que no nosso contexto de hoje de cultura, em que as mulheres, assim, estou generalizando, não são ensinadas a se vestir com decência. Eu escutei a história de um pastor uma vez que, pregando aqui no púlpito, a menina na primeira fila de cadeira. E com um vestido muito curto. Eita. Aí ele foi pregar, aí o primeiro olhar bateu lá. Sim. Aí voltou a pregar. Aí pronto, aí o cérebro dele começou a funcionar, olhar pra ali. Ele já era um senhor de idade, um cidadão com mais de 50. Aí ele disse que interrompeu a pregação, tirou o paletó, foi lá e cobriu as pernas da menina e voltou pra pregar. Isso nunca aconteceu comigo, não. Mas quase. Uma vez eu subi no púlpito. Se eu não tivesse na liturgia, eu não teria visto. Eu estava na liturgia, e aí na primeira fileira, na segunda fileira, no caso, só que como a vista aqui é panorâmica, mas não era aqui no Jockey, foi na minha primeira igreja. Aí uma moça com uma saia curta, perna cruzada na frente. Eu saí, desculpa, não interrompi nada. Aí na parte da música, eu desci, disse, fulana, sente lá no fundo, no final eu converso com você, tá bom? Tu já eras pastor, né? Já era pastor. Sente lá no fundo, no final eu converso com você, tá bom? Ela atendeu, e no final eu conversei com ela. E não tem problema nenhum, sabe? Mas esse é o ponto. A gente trabalha hoje apagando incêndio. Não seria mais fácil dizer, ó, ou seja, pode parecer até brega, mas não seria mais fácil a gente ter um manual de código de conduta na porta do cara, ok. O que é que nós colocaríamos nesse código de conduta? Que tópicos, que Pronto. assuntos? Aí veja. Roupas, por exemplo. Exatamente, roupas, vida devocional. Porque esse pessoal, por exemplo, não sabe o que é ler uma Bíblia, como orar, o que é uma oração, como ler a Bíblia, como se vestir na igreja, o que é um dízimo e oferta, por exemplo. Tá? Posso participar das programações da igreja que são anunciadas na igreja, posso participar da Santa Ceia. Ou seja, nesse contexto que a gente vive hoje, que não tem rol de membro de igreja, hoje a gente dizer assim, você que é membro de uma igreja genuinamente evangélica, aquela moça, por exemplo, que eu citei no podcast passado, eu sou membro daqui, ela ia começar a ser 2 tempos. Eu vejo com bons olhos dessa maneira. Entendeu? Então, esse é o ponto. Então, a pergunta do Diego ela é ampla até demais, ou seja, o que é que um crente pode não deve fazer? É uma pergunta ampla até demais que, sem assunto, a gente não tem nem norte para dizer, rapaz. Mas eu entendo de que
E aí eu estou dizendo, eu não quero ser farisaico. Uhum. Quem me conhece sabe até que eu fujo de lista farisaica. Por exemplo, tem uma pergunta que eu nunca respondo, nunca satisfiz ninguém com essa resposta. Pastor, o que, é que eu não posso fazer no domingo? Uhum. Eu disse, rapaz, não tem uma resposta fixa não, sabe? O que pode, o que não pode. Eu deixo eu trabalhar para você o princípio. Então, para mim, é um aspecto, né? A Bíblia, ela é muito mais preocupada com o porquê eu devo fazer as coisas do que o como eu devo fazer as coisas. Uhum. Só que ao mesmo tempo, você vê o apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios, por muitas vezes ele é preocupado com como participar da Santa Ceia, Uhum. né? Como uma mulher e um homem devem se vestir, sem raspar a cabeça e cobrindo o véu, no caso das mulheres, né? E por aí vai. Então por que hoje na igreja seria diferente? Aham. E mesmo assim o como dele não... O fim último não é o próprio como, né? É o porquê. É, há um texto que sempre é jogado pra gente quando algumas coisas são ensinadas na igreja, que é Atos 15. E eu me recordo, há algum tempo, de Para quem não sabe, o que é que tem em Atos 15? Atos 15, que é o famoso Concílio de Jerusalém, naquela ocasião em que os judaizantes estavam impondo aos gentios, né, os judeus estavam impondo aos gentios as leis judaizantes, né, não pode isso, não pode aquilo, e tudo que não podia tinha a ver com com princípios de vida de judeus, tradição judaica, né? Aí os apóstolos se reuniram no que é conhecido como o primeiro concílio e decidiram que eram 4 coisas, era relações sexuais ilícitas, me recorda aí, animais sufocados, sangue e ídolos. Então, 4 pontos que eles deveriam se abster, os gentios deveriam se abster. Aí eu acho interessante justamente isso, 4 coisas: relação sexual ilícita e se prostrar a ídolos, coisas que estão contidas na lei moral. E essas 2 coisas aqui, que a gente pode até chamar de lei de convivência, né? Como era um período ali de adaptação, digamos assim, entre judeus e gentios, então os gentios tinham que se privar de coisas que não são essencialmente erradas, ou não seriam essencialmente erradas com a nova aliança, que seria animais sufocados, que seriam animais dedicados a cerimônias, né, pagãs, e sangue. Então até nisso assim a gente consegue ver que o princípio está muito mais contido do que a lei, porque a questão é que houvesse entre judeus e gentios a perspectiva de união com o fim último de glorificar a Deus. Então existem essas regrinhas lá, vamos colocar assim, mas elas não tinham fim em si mesmas, né? Havia algo maior que era perseguido pela lei, que era essa convivência e, por fim, a glória a Deus. Mas exato. E veja que isso era pontual da igreja. Uhum. Sabe? Então, assim, Diego, o nosso ponto é: primeiro se preocupe em saber o porquê você faz as suas coisas. Isso é fundamental. Porque aí esse princípio você vai levar a tudo que é lugar. Porque, por exemplo, só para ficar num assunto aqui, código de roupa, um exemplo. Então aqui no Joca você vai ter um código de roupa. Uhum. Agora, vamos supor que Deus lhe leve para a África. O código de roupa lá vai ser outro, mas o princípio permanece mesmo. Entendeu? O princípio vai permanecer a exata mesma coisa. Eu tenho que me vestir com ordem e decência, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então esse princípio você vai levar literalmente para a glória eterna. Mas o como vai ser adaptado. Entendeu? Seja como vai ser adaptado. Então aqui no Brasil a gente não consegue pensar num... Eu não estou chamando no seu sentido depreciativo, porque eu não sei o nome mesmo. Mas a gente não consegue imaginar um homem com aqueles vestidos, mas no Oriente Médio, por exemplo. A própria saia lá dos escoceses. Exatamente. Né? Entendeu? O jeito lá, aquele sari, não sei se é sari eu sei que é indiano. Não sei como é que se chama o nome lá no Oriente Médio, por exemplo. É padrão. Ninguém olha para aquilo e vai dizer: eita, homem aqui usa vestido. Entendeu? Se eu botar uma roupa dessa e for aqui no Carvalho, vão pensar que eu sou transexual. É mais fácil pensar em isso do que qualquer outra coisa. Tá? Então, o que é interessante que eu denoto, que isso é uma coisa que nas nossas igrejas, aqui mesmo no Jockey, tem se perdido um pouco, que é essa recepcionar os novos membros e mostrar assim, ó, tem uma cultura aqui na nossa igreja. Não é um aspecto de lei, não é um aspecto de que, olha, você ou faz ou sai.
Não é que você tem que usar tênis e não pode usar sapato, ou não pode usar sandália, não pode vir de bermuda. Nada disso. Mas tem uma cultura, tem uma tradição aqui. Então, o que se espera? Sabe? Até para você e explicar o porquê você deve fazer todas essas coisas, sabe? Então, para que justamente assuntos mais delicados como, que aí talvez seja uma futura pergunta dele que, interessantemente, nunca foi perguntado no podcast, é só porque eu estou dizendo vão perguntar. Crente pode beber? Entendeu? Liga o microfone aí. Comentei com Alci. Agora fala alto pra gente poder ouvir. Comentei com o pastor Alci antes de começar o podcast, se crente pode fumar. Se crente pode fumar. Não revela a minha resposta, não. Tá, agora não. Se crente pode fumar, se crente pode beber, se crente pode pular carnaval. Entendeu? Uhum. Ou seja, aí é engraçado que algumas pessoas vão dizer assim, pastor, o cara que pergunta isso, o cara não pode ser crente, não. É um desejo do coração do cara fazer. E aí, uma vez eu até, se a linha da resposta fosse essa, eu até perguntei assim, eu falei assim, cara, tira uma dúvida. Ah, não, porque carnaval, o cara vai estar pulando, cheio de gente, tudo tal, e papapá, não sei o que, pererê. Aí eu disse, rapaz, e se o cara for o famoso comentário de homem, né? E se o cara diz assim, rapaz, eu pulo carnaval com a minha esposa, mas eu gosto. Por exemplo, eu sou recifense, né? Então, meu carnaval no Recife só tem duas opções. É o lema da ditadura, ame ou deixo. Ame ou deixo. Então, o povo se prepara para o carnaval mesmo. A Olinda fica uma agonia um mês antes. E quem não gosta de carnaval, vai para retiro, vai para tudo. Não tem como o cara fugir daquilo. E, por exemplo, tem gente que eu conheço que pulava carnaval que era pela casa da folia mesmo, de brincar e tudo e tal. Não era nem um aspecto mulherengo e não sei o quê. Aí eu vou dizer aí, pronto. Então, peraí, o cara pode ir pro show de Djavan? Pode. Então por que o cara pode pular carnaval? O cara pode ir pro show de Ivete Sangalo? Pode. Então por que o cara não pode ir para o trio elétrico da Ivete Sangalo no carnaval? Então, são esses aspectos, por exemplo, que a gente é muito preocupado às vezes só com a moralidade da coisa. Ah, não pode, que escandaliza. E entrar no X da questão de que, para mostrar para esse pessoal na igreja, meu amigo, quando você entende o princípio das coisas, você vai entender o como. Sabe? O aspecto principal de tudo isso. Então, assim, Diego, para responder sua pergunta de um jeito à luz de tudo que foi comentado aqui, conheça as escrituras. Pronto, desculpa te interromper. Não. Mas uma vez, eu também, lá na época do seminário, com muita dúvida sobre a palavra convém, era em outro texto. Não sei se em Timóteo, Tito, enfim, era em algum outro lugar onde aparecia a palavra convém, o que convém, ou o que era conveniente, alguma coisa assim. E eu me recordo que lá naquela época eu fiquei me perguntando também isso, o que significa conveniência, porque na nossa mente, conveniência tem um significado negativo, né? Em alguns contextos. Não necessariamente, loja de conveniência. Em alguns contextos, o cara foi por conveniência, coisa desse tipo. E eu ficava me perguntando o que é. Aí eu fui dar uma lida e pra mim a interpretação é a mais simples possível, que é isso que você disse, né? O que convém significa basicamente o que está nas escrituras, a vontade de Deus ali expressa nas escrituras, ou seja, o que é conveniente à luz das escrituras. Pois é, então, às vezes eu fico preocupado de que a gente é muito preocupado com o código moral, que as outras pessoas sigam esse código moral, que eu acho que o certo é isso, eu acho que o certo é aquilo, enquanto a gente estava até conversando uma vez sobre isso assim, off, nem podcast nada, sentado na mesa conversando, de que quanto mais velho eu tô ficando, mais uma coisa eu percebo, como as escrituras não debatem bobagem. A gente gosta de debater bobagem. Meu amigo, a gente até bater bobagem. E eu, como nerd, então, meu amigo, debater bobagem é comigo mesmo. Porque o sabre de luz mudou de cor, de um filme pro outro, pronto. Isso dá 3 horas, eu não tô nem exagerando. Isso dá 3 horas de conversa no WhatsApp. Então a gente gosta de debater bobagem. Agora. Oi? A devocional que você fez hoje. Liguei o microfone. O título era Evitando Conversas Supérfluas. Evitando conversa supérflua. Pois é, só que. E aí que tá a linha. A gente, como crente macaco velho, pode entender que isso é supérfluo. E não é. Talvez um crente sincero que assim, rapaz, eu quero me comportar
como deve na igreja. Eu não quero escandalizar, nem quero, sabe? Então eu acho que eu tenho pensado muito nisso, como é que a gente pode estar orientando essas pessoas. É até interessante, se não temos esse livrinho de código de conduta, despertar a igreja para Isso. chegar perto dessas pessoas novas, né? E e de uma maneira amável e com sabedoria, indicar aí o que é fazer, o que não fazer, coisas desse tipo, né? Cabo, evita vir assim, tal, por conta disso, não sei o que, olha, aqui na igreja a gente espera isso, e tudo, tal. Sabia que uma coisa muito curiosa, eu nunca, tu muito menos que eu, mas eu nem sei o que era catolicismo. Eu vim aprender catolicismo no protestantismo. Aí na minha formatura de oitava série hoje é o quê? Nono ano, é? Antigamente é isso, hoje é o nome. Aí na oitava série não tinha formatura, que a gente ia pro científico, né? Não tinha isso. Tu tinha essas coisas, não tinha não. Tinha, não. Lá em Recife não tinha não. Graças ao bom Tinha a Deus. formatura da oitava série para ir pro científico, primeiro e segundo ano de científico. Aí encerrava o ensino médio. Aí tinha uma missa. Aí foi acho que a primeira missa que eu fui. Aí fui na missa, aí tinha a hora lá que o padre tava com a Eucaristia, né? Hoje é que eu sei o nome de Eucaristia, naquela época eu não sabia nada disso. Aí todo mundo se levantou pra comer a hóstia e eu fui junto. Aí foi uma colega minha que bateu assim, me fez, tu fez a primeira comunhão? Eu falei, o que é a primeira comunhão? A primeira comunhão, aí foi me explicar. Eu falei, não, então senta, tu não pode fazer algo desse tipo, Sim, né? Exato. Eu estudei da alfabetização até 10, 11 anos no Colégio das Irmãs, no Colégio Sagrado Coração de Jesus, na Frei Serafim ali. Sim. E aí, toda semana, não era todo dia, mas toda semana, se não me engano era quarta-feira, tinha missa de manhã, antes de começar a aula, né? Aí eu ia com os alunos todos, só que mamãe em casa deixaram muito claro, né? Ó, você vai pra missa, vai lá, fica sentadinho, espera, terminar e depois vai. E o pessoal fazia tudo e eu ficava, só eu que ficava na parada assim. Tu comia hóstia escondido, não? Nunca. Rapaz, assim, e pronto. Até pra ver como a questão de uso de costumes é bobagem. Não é que é bobagem, desculpa. Não é que é bobagem. Me expressei mal. Mas é que como é uma coisa que é relativa. Pronto. Primeira vez que eu fui a São Paulo, aí eu passei na frente de uma igreja católica. Aí tem um outro pastor comigo que era de São Paulo. Aí ele disse, essa aqui foi a igreja que o padre João Paulo II benzeu. Depois bora ver. Depois bora ver. Aí eu entrei. Acho que foi a primeira vez que eu entrei na igreja católica, assim. Aí, que era de fato igreja católica, sem ser museu nem nada, sabe? Aí eu fiquei no último banco, acho que foi assim uns 15 minutos. E esse foi o ponto. Eu não fiquei olhando pra arquitetura ou pro altar, como eles chamam, né? Eu fiquei olhando pras pessoas. Aí duas coisas me chamaram a atenção. Primeira, entrava todo tipo de gente. Gente com roupa de ginástica, gente de terno, sem terno, bermuda, tudo e tal. Não estava tendo a missa, obviamente. Deixa aberta lá pra orar. Exatamente. Estava aberta, não estava tendo missa. Todo tipo de roupa, tudo de gente. Mas sempre com aquela ideia de reverência. Uhum. Entendeu? Reverência. Acho que a primeira vez que eu percebi isso assim, de uma forma interessante foi com uma menina da nossa igreja, a Yuli. Que ela veio do catolicismo e ela era católica mesmo. Aí, uma vez a gente conversando na segunda igreja, a gente conversando na porta, aí eu digo, opa, você é Yuli e tudo e tal. Aí ela virou, ela tava conversando mais ou menos assim, de lado, olhando pro púlpito. Aí ela virou pra falar comigo, ela, eita, dei as costas pra santa. Foi, eita, dei as costas pra santa. Aí ela virou de volta. Aí, esse é o ponto. Isso que eu achei interessante. Eu disse, aí ela, eita, aqui não tem. Aí, eita, entenda. Pra, caso você seja católico, não tô nem dando mérito de desrespeito aqui nada, não. Mas veja que como o hábito já estava na cabeça dela. E ali aquilo não se aplicava, mas ela carregou. Uhum. Do mesmo jeito que quando eu vi lá na igreja católica, eu até comentei isso com alguém. Eu digo, rapaz, a atitude de reverência que muitos católicos têm na igreja é uma coisa que os evangélicos deveriam aprender. Sim. Sabe? Só que aí eu volto ao técnico inicial. A gente aborda isso. Como uma pessoa ser reverente na igreja. Pronto, que é uma coisa simples aqui na nossa realidade, na nossa igreja. Quem já é membro da igreja antiga sabe, tá tendo leitura bíblica. Ou oração, fica do lado de fora. Vê se algum novato faz isso. Não faz, é verdade. Alguns fazem por assim, rapaz, tá todo mundo aqui fora, eu vou ficar também. Entendeu? Quando chegar atrasado, vê aquela fila de gente. Mas tem gente que não tá nem tchunda, tá aqui na chuva, nem tá chovendo, né? Tá aqui fora porque quer. Passa na frente de todo mundo.
Eles não entendem. É uma coisa simples, realmente, né? Simples, mas esse é o ponto. Se não é dito por quê, Não vai entender. entendeu? Então, acho que coisas como essa é até pra gente estar abordando mesmo no dia a dia da igreja. Se você tem alguma dúvida, faça como o Diego, pergunte. Não pense que é uma falha nossa, mas nos ajuda a corrigir essa falha também, sabe? E tá trabalhando esses aspectos mesmo de dia a dia mesmo, de cotidiano da igreja. Né? Tem assim, eu vou usar essa palavra com de forma muito vaga, até um aspecto missional, né? A gente prepara um missionário, por exemplo, para ir lá no meio da África, suas diferenças culturais, mas um cara que saiu do catolicismo, do judaísmo, do hinduísmo, do ateísmo, para vir para a igreja evangélica, tá entendendo assim? Uhum. Então são esses aspectozinhos assim práticos que eu confesso que de um tempo para cá eu tenho visto até a importância mesmo, sabe? Disso, por isso que eu gostei da pergunta do Diego, para a gente abordar um pouco mais sobre isso. Então assim, Diego, complemente sua pergunta depois, até para dar assunto aqui para o podcast, exemplifique, para a gente poder estar trabalhando esses aspectos específicos e lhe ajudar aí na sua caminhada cristã, tá bom? Alci, algo mais? Não, tudo certinho aqui. Então, irmãos, mais uma vez, compartilhe, divulgue, dê seu feedback e até sexta, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até sexta, pessoal. Valeu.